Fala galera, beleza? Já tomei minha aguinha, já voltei para a segunda parte das dicas de geografia para o Enem, o que mais cai na prova. Na última aula falamos de geografia urbana e agora falaremos de geopolítica. O que é geopolítica, meu amigo? Geopolítica podemos definir assim de relações de poder, aquela tensão, aquele interesse de domínio e controle que as nações têm no decorrer do mundo. Então tivemos a Guerra Fria, guerras, discussões, acordos, então tudo isso envolve geopolítica. Então geopolítica são as relações de poder entre as nações. Belezinha? Marcando aí. Bom, ordens mundiais. Seria quem tem mais domínio. Hoje em dia, na ordem mundial, o principal país temos aí como os Estados Unidos. Depois, importantes países como a Alemanha, a Inglaterra, a China em grande ascensão econômica. Temos o Brasil também, um país emergente, o México, a África do Sul, a Rússia, que depois vão formar lá os BRICS, né? Os blocos econômicos também fazem parte dessa ordem mundial. As revoluções industriais foram importantes na ordem geopolítica. Aqui na primeira revolução, no final do século XVIII, a ascensão inglesa, o desenvolvimento da tecnologia da época por meio das máquinas a vapor, do vapor, por meio da utilização do carvão mineral, que tinha muito da dominação do domínio da técnica nesse período. Depois a segunda revolução industrial, já entrando ali, além da Inglaterra, outros países da Europa, os Estados Unidos também, com a invenção da energia elétrica por meio da energia hidráulica, a utilização de combustíveis fósseis na indústria, na produção industrial, o investimento na construção de veículos, de carros, de meios de transporte, os famosos bens duráveis. Tranquilo? Segunda revolução industrial, bens duráveis. Depois a construção automobilística, o Fordismo, por meio de Henry Ford, que tem como principal característica que o empregado seja especializado em uma única tarefa só, a questão do estoque. Depois o toyotismo, que surge lá no Japão, na segunda revolução industrial, que diz que um funcionário deve saber de toda a produção, não ser especializado só em uma coisa, mas saber interagir com a fábrica toda. E depois temos também as guerras mundiais, que são importantes aqui na geopolítica, pode aparecer. Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18 e a segunda de 39 a 45. O que se destaca nesse período é a ascensão dos países, né? Já nos dois, os Estados Unidos já sai como vencedor, principalmente aqui na Segunda Guerra Mundial. Após a entrada americana na Segunda Guerra, acaba a Alemanha derrotada, os Estados Unidos tendo grande poder, depois investindo em países para crescer, como o investimento no Japão. Apesar de serem inimigos, depois o Japão auxiliou na reconstrução japonesa. Após a Segunda Guerra, o período da Guerra Fria, aquele forte, que não foi aquela guerra de combate entre si, mas foi a guerra de interesses do comunismo da União Soviética, da nossa hoje conhecida como Rússia, contra o capitalismo americano, tentando um demonstrar por outro quem tinha mais poder. A corrida para o universo, acesso à corrida espacial, questão econômica, os planos econômicos de ajuda a países capitalismo ou de ajuda a países comunistas por meio da Rússia. Belezinha, caça às bruxas. Então lá nos Estados Unidos ninguém podia falar em comunismo, assim como lá na Rússia ninguém podia falar em capitalismo. Então essas questões de relações, de jogo de poderes entre países, guerras, revoluções industriais, ordem de poderes mundiais, está inserida no tema geopolítica. Demografia e cultura é um outro assunto extremamente importante que pode aparecer na sua prova. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tivemos já algumas aulas onde trabalhamos bem o IDH. O IDH quer dizer o quanto uma cidade
uma sociedade, um país é desenvolvido com a junção de análise de alguns fatores, educação, renda e saúde, principalmente. DH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, mais desenvolvido é um país. Quanto mais próximo a 0, menos desenvolvido é. Pirâmides etárias mostram como uma sociedade está. A sociedade tem como está a base, bastante criança, pouco idosos, pouco jovens, ou muito adulto, pouca criança, um número crescente de idosos. O que a pirâmide pode dizer? Pode dizer que vai faltar mão de obra futura, ou teremos mão de obra futura, ou até a previdência vai ser sobrecarregada, ou se a qualidade do país está melhorando, piorando, se nascem ou morrem mais pessoas, se a taxa de natalidade está crescendo, está diminuindo. Então, isso é importante da pirâmides etárias. Migrações. Também já tivemos aulas importantes, já falamos bastante de migração. O que quer dizer a migração? Quer dizer pessoas que saem do lugar, chegam, movimento dos seres humanos na superfície terrestre. Existem fatores que auxiliam a migração, fatores de repulsão e de atração. Os fatores de atração são aqueles motivos que fazem uma pessoa sair de um lugar para ir para o outro. Por que aquela pessoa saiu, sei lá, do Brasil e foi para os Estados Unidos? Qual foi o motivo que atraiu ela? Sei lá, trabalho. Então, foi um motivo de atração. Ou pessoas antes, naquele primeiro período de urbanização, que saem do campo, vão para a cidade para trabalhar, para ter uma vida melhor. Motivos de saúde, eu moro numa cidade X, saio dessa cidade e vou para outra para me tratar. Então, isso também está relacionado com as migrações. Podem ser imigrações internas ou externas. Internas dentro do próprio país, dentro da própria região, e externas de um país para o outro. Principal fatores de repulsão: guerras civis, falta de trabalho. Principais fatores de atração, o principal dele é a oferta de trabalho e uma melhor qualidade de vida. Distribuição cultural, então os diversas apresentações de culturas, povos da África, povos da Ásia, povos da Europa, principalmente integração. Hoje em dia, com a ideia de globalização, desculpa pela tosse, as culturas convivem mais junto. O Brasil é um país super miscigenado, que teve a colonização africana, a colonização europeia, a colonização, já tínhamos os indígenas aqui, os nossos primeiros brasileiros. Então, a interação desse povo fez com que fosse uma miscigenação, uma integração cultural. Claro que muitas vezes a integração não foi de maneira amigável, como é o caso do Brasil. Tivemos diversos problemas internos e existem até hoje. Mas a questão cultural também pode aparecer xenofobia, que é aquela questão de uma raça prevalece em relação às outras, a questão do preconceito, né? Xenofobia, um exemplo, é a questão do nazismo lá, da Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial de Hitler. Eles podemos definir como xenofóbico em relação às outras sociedades. Então, essa questão pode também aparecer na sua prova, pode aparecer no Enem. Geografia física, tema muito grande, muito extenso. Aqui iremos trabalhar alguns assuntos que podem cair na sua prova. Relevo, rochas, estrutura interna da Terra e clima. Rocha. Podemos ter três definições para as rochas. Pode ser sedimentares, já tivemos uma aula de rocha, magmáticas ou metamórficas, ou ígneas, são sinônimas, metamórficas e ígneas. Bom, meus amigos, como que são formadas as rochas sedimentares? Viu que a gente já fugiu de um assunto para o outro. Falamos ali de geopolítica, falamos de demografia, agora já estamos em geografia física. Então é só para a gente relembrar, são dicas para vocês. Rochas sedimentares são aquelas que são formadas por meio da junção de sedimentos. Então é um fragmento de uma rocha que, com o passar do tempo, a partir das intempéries que temos no cotidiano, no passar de milhares de anos, vão se interagindo e formando uma outra rocha. Por meio do transporte dela, por meio da chuva, do vento, façam que forme uma rocha sedimentar. Magmáticas, elas são formadas por meio do magma terrestre.
onde esse magma quente em formato de lava acaba resfriando e formando uma rocha, isso em questões de anos ou milhares de anos. Extrusiva, formação interna, estrutura interna, na parte interna da Terra, intrusiva, ó, deleta, intrusiva, formação na parte interna da Terra, e extrusiva na parte fora da Terra. Se esse esfriamento for rápido, a formação pode ser abrupta. Beleza? E metamórfica é a mudança de repente da rocha. Se antes essa rocha tinha uma maneira, depois com o passar do tempo, com um alto aquecimento, com uma pressão maior, ela muda a sua formação. Então ela é uma rocha metamórfica que passou pelo processo de metamorfismo. Então é uma alteração mineral e nas estruturas da rocha também. Tipos de relevo, meus amigos. O que são os tipos de relevo? Bom, continentais. Podemos definir aqui, olha essa imagem que bonitinha. Essa área mais alta aqui temos as cordilheiras, que são conjuntos de montanhas, certo? Que são formadas por meio do quê? Dos dobramentos ou dobramentos modernos. Lembra as placas tectônicas? Quando uma vai sorrindo sobre a outra e vai formando aquelas cadeias de montanhas. É a formação mais atual do relevo. Depois temos aqui a serra, que seriam montanhas menores, né? Uma serra individual. Temos aqui no 10, pessoal, uma depressão, que não é aquela depressão que faz nos chorar, faz nos ficar triste, mas não. Por exemplo, temos aqui uma serra, temos aqui uma cordilheira e abaixo, ó, temos uma terra mais baixa que faz como se fosse uma curvinha. Essa formação, esse formato, dá-se o nome de depressão. Temos aqui também planaltos, que não são planícies, mas também não são montanhas, então vai subindo com uma questão de graus menor, uma inclinação menor. Temos a planície, que são as áreas mais planas, certo? Áreas retas que você consegue ver o horizonte são planícies. Relevos oceânicos. Temos aqui a plataforma continental, que é a área de, podemos dizer assim, transição entre o continente e o mar. Temos aqui na imagem a primeira área. Temos as fossas, plataforma continental. Daí temos o talude continental, onde a divisão, né, chega no mar mais profundo. Temos aqui, podemos, o vulcão submarino, são vulcões que estão dentro dos oceanos e lá também às vezes entram em erupção, fazem com que ocorram mudanças nessa área. 4, aqui temos uma ilha que pode ser formada por meio do estravamento da lava, do magma nos oceanos e resfriar e formar uma ilha. Temos aqui no 3 as planícies abissais, são os mares. Temos aqui no 2 fossas oceânicas, que podem ser definidas como o encontro das placas tectônicas ou aquela fresta, né, que tem entre os encontros das placas lá no fundo dos oceanos. Beleza, meus amigos? Outra questão importante que pode cair, só vamos voltar aqui. Falamos de relevo, falamos de rocha. Faltou falar de estrutura interna da Terra e clima, que o prof não trouxe exemplo, mas vai falar aqui com vocês. Estrutura interna da Terra. Temos a Terra, ela é dividida primeiro núcleo, vou pôr como N, núcleo interno e núcleo externo. Temos aqui a maior parte, aqui o manto, interno e externo, e aqui temos aqui a superfície terrestre, a crosta terrestre onde estão as placas tectônicas. O manto é muito importante, tá? Que são em uma relação em formato pastoso do magma terrestre. O movimento desse magma aqui faz com que as placas tectônicas se movam, certo? Lembre-se que as placas tectônicas, que é a estrutura da Terra ali por meio das placas, como se fosse uma casca de ovo quebrada. O magma se move por meio das temperaturas e pressões.
numa área de alta pressão aqui, sai, chegando numa área de baixa pressão. Aqui ele se esfria e desce e vai fazendo esse ciclo. Esse movimento do magma faz com que mexa as placas tectônicas. Clima são fatores importantes para a formação de um clima. O clima não é o que eu sinto agora. Isso que eu sinto agora é o tempo. Estou com calor. Isso é o tempo. Estou com frio. É o tempo. O clima é uma junção de estudo de um determinado tempo, em mais ou menos 30 anos. Fatores como umidade, vento e principalmente latitude, posição nas zonas climáticas. Lembra? Nas zonas polares, zonas intertropicais, zona equatorial, onde passa a linha do Equador. Essas são as principais responsáveis pela formação do clima. Clima zonal, que não é um clima específico daquela área, que pode ser alterado principalmente pela altitude. Um caso desses pode ser as cordilheiras, por exemplo, que geralmente são mais frias por estarem mais altas do que as planícies mais próximas. Temos uma aula de clima aí voltada para você. Se você ficou com dúvidas, acesse nossa aula e lá nós esclarecemos todas elas. Falamos das rochas, tecnologia, transportes e comércio, depois indústrias e energias. Tecnologia, meus amigos, tipos de tecnologia. Então hoje temos a nanotecnologia, tecnologias por meio da internet. Então essa tecnologia, um fato importante dentro da geografia, é a colaboração para a integração dos países, para a globalização. Então é por meio da tecnologia que hoje temos acesso a serviços bancários no mundo inteiro, questão da bolsa de valores, países conseguem se comunicar rapidamente, questão de frações de segundos. Tipos de transporte, como ocorre o transporte. Transporte rodoviário é aquele transporte por meio das estradas. Hidroviário é o transporte por meio das águas, dos portos, principalmente no Brasil hoje o principal Porto de Santos, que esses meios de transporte são responsáveis por escoar a produção. Por exemplo, aquilo que é produzido no campo, uma plantação, sai do campo por meio de um caminhão que vai usar uma rodovia. Essa rodovia, o caminhão vai indo até chegar num porto e deixar a plantação lá, que é escoada para um outro país por meio do navio, por exemplo. Então, olha esse fator, olha o transporte como é importante. Faz com que a mercadoria saia de um lugar e chegue até a sua casa, até um outro determinado lugar. Nessa questão também podemos imaginar e pensar nas questões de logística. Comércio, meus amigos. O que é o comércio? Relações comerciais, o capitalismo em si, surgimento ali a partir da Idade Média. Relações de comércio, relações comerciais que movem o mundo, interesses econômicos, muitos países, a maioria dos países, todo mundo, os países quer vender, quer produzir mais para vender e gerar e trazer dinheiro, aumentar o seu PIB. Então, as relações comerciais são extremamente importantes na geografia e pode aparecer na sua prova. Industrialização ou indústria. Industrialização ocorreu no Brasil lá para os anos de 1940, principalmente com Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek, investindo na indústria de bens duráveis, e Getúlio Vargas investindo em indústrias de base, matéria-prima. Industrialização faz com que aconteça o que? As cidades cresçam, atraia mais moradores e ocorra o desenvolvimento deste local. Certo? Também são responsáveis por problemas ambientais. Primeira característica da industrial brasileira, as grandes cidades, as metrópoles recebendo essa indústria, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, depois Salvador, Curitiba, Porto Alegre. Certo? Hoje em dia, qual que é a característica da indústria brasileira? Qual que é uma fonte? O que está acontecendo? É a saída dessas indústrias de base, essas indústrias mais pesadas, para as cidades médias, certo? Então, lá de São Paulo vai indo para outras áreas pela questão da logística, pela questão de mão de obra mais barata. No Brasil também, hoje o Nordeste também vai se industrializando, investindo ali no terceiro setor, na questão da oferta de serviços. Primeiro e segundo, terceiro setor. Primeiro setor, produção de matéria-prima, extração agrícola, extração de peixes,
cultivo da pecuária, extração mineral, tudo isso é o primeiro setor. Segundo setor é a produção do carro, a questão industrial, fundição do ferro, a construção dessa TV aqui, está tudo no segundo setor. Terceiro setor é a venda, onde estão os serviços, educação, saúde, administração, tudo isso está inserido no terceiro setor. Energia pode aparecer, aparece aí na prova. Renováveis e não renováveis. Energias renováveis, aquelas que você utiliza e depois pode reaproveitar, ou ela vai se renovando, como é o caso da energia hidráulica por meio da água, certo? Além dessa, energia eólica por meio do vento, é uma energia renovável ou não renovável. A principal delas, combustíveis fósseis. Outra questão importante na energia que pode gerar conflitos lá no Oriente Médio, por causa do petróleo, tivemos diversos conflitos devido ao interesse, à economia, ao poder, ao dinheiro que o petróleo pode trazer para as nações. Beleza? Crise energética foi a falta de água, né, que ocorreu no Brasil, principalmente aí nos últimos anos, 2014, 15, 16, principalmente atingindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Curitiba no Paraná também sofreu um pouco, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Falta de água, grandes hidrelétricas, Cantareira em São Paulo principalmente não tendo água nesse período, tendo que racionar água, estando no período grave de seca no verão, pela falta de chuva nesse período. Beleza? Então é uma questão importante que pode aparecer. Cartografia, meus amigos. Agora vamos falar da cartografia, nosso último tema da aula, que pode aparecer na sua prova. Cartografia é tudo aquilo que envolve o mapa. Então, se eu falo em mapa, se eu trabalho com o mapa, eu estou trazendo as questões desta produção, certo? Então, pode cair tipos de mapa, mapas políticos que trazem questão de divisão de país, relações de poder, né? Aquela questão da geopolítica que já falamos. Mapas físicos, que trazem características ambientais, como relevo, geologia, rios. Mapas demográficos, quando vão trazer a questão da sociedade, número de habitantes. Mapas econômicos, que podem trazer a produção agrícola em si, como é produzido, não só agrícola, a produção industrial, certo? Análise de mapa, uma questão pode trazer, geralmente vai ter uma questão, vai ter um mapa para você analisar e identificar o que aquela questão vai trazer, o que ela vai representar, o que ela quer abordar. Daqui a pouco nós vamos trazer um mapa aqui e eu vou explicar como analisar um mapa. Curvas de nível, meus amigos, curvas de nível é a representação do solo, como esse solo, como o relevo está representado, se ele é mais se ele é uma planície, se ele é plano, se ele é montanhoso, se ele é muito dissecado ou pouco dissecado. Um relevo muito dissecado, por dizer assim, que ele é várias montanhas. Podemos dizer que é acidentado. A palavra acidentado não é correto falar, o certo é falar muito dissecado, mas o relevo acidentado também, a curva de nível vai trazer como é a distribuição, como é a representação desse relevo. Uma dica, fazer assim, putz, bem, meio que nada a ver, mas pode te auxiliar na hora da prova. Temos um mapa aqui, e esse mapa vai trazer as curvas de níveis. As curvas de níveis, todo mundo sabe que são alguns desenhos assim, certo? Se as curvas de níveis estiverem, por exemplo, longe uma da outra, quer dizer que esse relevo aqui é mais plano, o desenho desse relevo não é tão acidentado, não é tão dissecado. Agora, se tiver curvinha bem próxima, uma do lado da outra, pode ser que esse relevo é mais dissecado, ele é mais trabalho, tem um número maior do que de montanhas. Se, por exemplo, aqui um desenho desse aqui, ó, curvinhas próximas aqui, é uma montanha. Então, a curva de nível quer mostrar o quê? O formato e o desenho do relevo. É um assunto que já apareceu na prova, já apareceu aí no Enem para vocês. Componentes do mapa, escala.
a escala vai mostrar quanto o mapa foi dividido, a representação desse mapa, certo? 1 para 1 milhão, então para 1 milhão, o tamanho do mapa que estamos vendo, se aumentarmos 1 milhão de vezes, ele vai chegar no número exato, no número que eu estou representando. Legenda, muito importante. Primeira coisa do mapa, olha a legenda, olha o título e depois a legenda, olha o que ele vai trazer. Esses tipos de legenda pode ser zonal, mostrar uma zona específica no mapa, pode ser pontual, pontos específicos, ou linear, traçando linhas ali no mapa. Rosa do vento também é a questão da direção. Lembre-se lá comigo, norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste, os principais pontos cardeais que são demonstrados por meio da rosa dos ventos. Temos aqui os pontos intermediários. Sul com leste temos o sudeste. Norte com leste, nordeste. Sul com oeste, sudoeste. E oeste com norte, noroeste, certo? Então são os pontos intercadiais. Um mapa, lembre-se, quando tiver o norte, sempre apontar o norte para cima, que é a direção correta que devemos observar ali no mapa. Belezinha? Uma outra questão importante. Trouxe um mapa aqui para nós entendermos a sua representatividade, a legenda do mapa. Então, aqui sempre teremos um título, a orientação, lembra lá da rosa do vento, do norte para cima. Se o norte tivesse virado para cá, tínhamos que virar o mapa no outro sentido. Legenda, continentes e oceanos. Então a legenda vai representar aquilo que eu quero ver. Então temos aqui em roxinho, seria a Oceania. Em amarelinho, continente americano. Temos aqui em branco o Polo Sul. Rosinha, a África. Azul, pouco aqui da Rússia, da Europa e da Ásia também. E verde aqui, principalmente a Europa. E os pontos aqui, os oceanos. Então a legenda vai representar aquilo que eu tenho no mapa. Então a questão vai pedir alguma coisa sobre legenda para nós analisarmos e você vai ter que prestar atenção para ver o que ele pede. Então sempre a legenda, a questão vai estar interligada, vai estar ligada com a legenda. Análise, falar, ó, a legenda se no mapa, como no nosso Enem passado de 2016, caiu ali pra gente uma legenda de um problema ambiental. Então na questão, até nós resolvemos essa questão aqui já, ela vai trazer assim pra gente. Aonde temos um problema ambiental aqui no mapa? Lá na legenda ela falava biomas, todas, se eu não me engano, e uma delas falava um problema ambiental, que se nós olharmos a legendinha no mapa lá que nós estávamos apresentando, trazia diretamente ali para o Nordeste brasileiro, para a área do sertão. Então nós já no sertão qual que é o problema? Seca, desertificação. Então as outras alternativas falavam de problemas de hidrografia, desmatamento, e nenhuma das legendas ali no Enem, na questão, falava disso. Então o que ela quer dizer? Se eu estou com um problema ambiental, se está ali no Nordeste, o que eu tenho no Nordeste? Já vi na Cultive que o sertão é uma área seca, que chove pouco. Então, o problema é a desertificação. Então você iria acertar a questão. Análise é aquela dica do prof. Leia as questões, olhe, preste atenção. Primeira coisa, o que não é? Pensa que lá esse não é, aquele não é. O que pode ser? O que a legenda traz para mim? O que a questão quer trazer? Você está falando de meio urbano? O que nessas opções está interligado, está relacionado com o urbano? O que não é, eu já vou descartar, que não vai ser a minha resposta. Então, preste atenção nesses fatores. Beleza, meus amigos? Espero que a segunda parte tenham compreendido um pouquinho de geografia física, energia, falando de geopolítica, de economia. Uma aula aí, espero que eu tenha auxiliado um pouquinho mais você. E meus amigos, infelizmente hoje
essa é a nossa última aulinha de geografia aqui da Cultive para o Enem 2017. Quero que vocês saibam que foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouco para o seu conhecimento geográfico. Não vai chegar lá pertidão já em geografia, né? Se você assistiu todas as aulas, acredito que com um pouco da noção você vai conseguir resolver sua prova, vai ler com calma, leiam com calma, não vai apavorado para sair da prova não. Você tem ali um tempo grande para fazer e você vai conseguir resolver. Certo, meus amigos? Espero que eu tenha ajudado. Lembrando a vocês que ali na Cultive, que no nosso site, acesse o nosso site, que eu vou participar até ali o Enem, eu vou estar ali, vou abrir alguns fóruns, eu prometo abrir uns fóruns para a gente discutir. Beleza? Outra coisa, quem quiser me achar aí, me seguir nas redes sociais, nas principais redes sociais, a gente trocar uma ideia, quiser achar o Prof, pode procurar aí que estou aberto aqui para conversar e auxiliar vocês. O meu nome está como Júnior Tumas, Tumas com SZ no final, certo? Júnior Tumas. Pode me procurar lá que a gente conversa, troca uma ideia. E também estarei ali no site da Cultive e nos fóruns discutindo geografia com vocês. Claro que a gente vai aparecer alguns outros projetos aqui da Cultive, estaremos dando umas outras aulas, mas geografia acabou. Obrigado pela sua atenção. Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. E do fundo do meu coração mesmo eu desejo sorte, boa sorte, estude, que você vai bem e você vai conseguir alcançar o seu objetivo de passar no Enem e chegar numa ótima faculdade. Beleza? Até a próxima, um forte abraço e tchau!